Hoje o tema do Viola Causa e Prosa é nada mais, nada menos que a viola caipira. E quem melhor para falar da viola caipira que Ivan Vilela, que é compositor, arranjador, pesquisador e professor violeiro brasileiro, meu mestre, Ivan Vilela. Viola caipira, viola brasileira, viola de 10 cordas, viola nordestina, viola sertaneja, viola de folia, viola de festa, viola de feira, viola brasileira. Com todos esses atributos brasileiros, este é na realidade um instrumento de origem portuguesa, um instrumento muito antigo. Para a gente ter uma ideia da ancianidade da viola, as primeiras violas em Portugal datam em registros escritos dos anos 1400. E era um instrumento totalmente afeito ao povo. Dificilmente em Portugal ele frequentou a corte ou casas senhoriais, e foi pelo meio do povo que ele chegou ao Brasil, nas mãos dos primeiros portugueses que aí chegaram. A viola, ela tem características muito interessantes. Uma delas é ter inúmeras afinações. Essa que eu estou usando é cebolão, uma afinação brasileira, possivelmente de origem paulista, do século XIX, mas há talvez mais 10, 15, talvez até 20 afinações distintas para esse instrumento. Em cada lugar que a gente vai, a gente encontra esse instrumento afinado de uma maneira. E o curioso é que no Brasil, os primeiros registros escritos de viola datam de 1580, no Alto da Inquisição, em Pernambuco, em Recife, nas denunciações de Pernambuco, onde relata a presença de um tocador de viola. Violeiro, aqui em Portugal, é quem fabrica a viola, e violeiro no Brasil é quem toca a viola. Então, quando eu disser violeiro, é quem toca a viola no Brasil. E logo em 1613 a gente já vai encontrar esse instrumento novamente escrito em inventários. Morreu uma pessoa na região de São Paulo, deixou uma viola, uma mesa, uma cama, alguns rolos de corda. E esse instrumento, então, desde cedo, ele está identificado com o povo simples do Brasil. E uma maneira interessante da gente observar isso é que a maioria dos viajantes que passaram pelo Brasil a partir do final dos anos 1700 e sobretudo nos anos 1800, viajantes europeus que vinham e escreviam e desenhavam cenas, sempre que a gente olhar uma cena, quer seja do Rugendas, do Debré, do Turim, do Florence, nós vamos ver essa viola na mão de gente simples. Normalmente, quando é alguém da elite que aparece tocando, ela está tocando um instrumento redondo, que é uma bandurra ou uma bandola. E sempre que é um negro ou um pobre tocando numa festa de folia do divino, vai ser uma viola. Outra coisa interessante é que, a partir de uma pesquisa do Estevão Luz, que é um historiador de Franca, em hemerotecas, em recortes de jornal do século XIX, ele identificou vários relatos de escravizados foragidos, e na descrição da pessoa dizia: fulano é alto, é baixo, é desse jeito, daquele, mas normalmente canta bem, dança bem e toca viola. Então isso atesta, em parte, a presença desse instrumento na mão desse povo mais simples do Brasil, herança que veio, de certa forma, de Portugal, onde ela também estava circunscrita ao povo simples. O próprio Gil Vicente, dramaturgo português quinhentista, refere-se à viola como um instrumento de soldados
um instrumento de escudeiros, em 9 das suas peças de teatro. Esse instrumento começou a ser mais celebrizado no Brasil a partir dos anos 1930, quando Cornélio Pires, na realidade em 1929, promove a gravação de duplas caipiras de cantantes do interior de São Paulo cantando com esse instrumento, acompanhados por esse instrumento. A partir daí a viola ganhou esse nome que talvez seja o nome mais célebre dela, e é o nome como ela é conhecida aqui em Portugal, que é de viola caipira. Esse instrumento ele foi largamente utilizado pelos caipiras, mas também foi utilizado no Nordeste, com outras afinações e uma outra maneira de tocar. E, curiosamente, até os anos 1800, até metade dos anos 1800, o principal instrumento que acompanhava pessoas que cantavam em cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Recife, era a viola, o instrumento que acompanhava. Então, é uma coisa para a gente já pensar que a viola ela não é só caipira, né? Não existe só um jeito de tocar, existem várias maneiras. E antes dela ser propriamente caipira, que a gente começa a entender que a apropriação e criação desse repertório caipira deu-se na segunda metade do século XIX, é importante a gente perceber, dos anos 1800, né? É importante a gente perceber que esse instrumento já era tocado em cidades, com outros tipos de música. Né? E isso é curioso porque a gente começa a perceber que a viola, ao mesmo tempo que ela foi criando raízes, ela foi tendo asas também, como a gente vê hoje na mão de inúmeras pessoas. O que é curioso é que, a partir dos anos 1970, esse instrumento, na realidade em 60, 67, ele começa a sair um pouco das mãos apenas dos tocadores caipiras e começa a se celebrizar dentro do seio da chamada música popular brasileira. E seria interessante também que hoje nós entendêssemos a música caipira como música popular brasileira, certo? Quando o Heraldo do Monte utiliza num festival no ano de 1967, acompanhando a música Disparada, é uma viola. E em 67, ele ainda grava com um quarteto novo, essa viola, ele tocando viola, né? Um quarteto novo que tocava o Hermeto, tocava flauta e piano, o Ayrton Moreira percussão e bateria, o Theo de Barros contrabaixo e violão, o Heraldo do Monte tocava viola. Agora foi nos anos 1970, marcadamente em 1976, que o Renato Andrade, que era um violinista, pega a viola e começa a levar, com o apoio do Guerra Peixe, do maestro Guerra Peixe, compositor que escreveu várias adaptações de arranjos para as músicas do Renato e orquestras, acompanhadas de orquestras. O Renato viaja então pela União, então existente na época União Soviética, e também por universidades dos Estados Unidos, tocando viola. E o Renato talvez seja a pessoa que leva a viola então para esse outro ambiente chamado música de concerto. Nos anos 1980, Almir Sater grava um disco importantíssimo que foi um instrumental, que depois ele fez o instrumental 2, né? Então esse nós chamamos de instrumental 1, onde ele traz a viola para outras ambiências da música popular brasileira, usando outras harmonias, outros acordes, outras maneiras de se tocar, traz um pouco desse toque pantaneiro para a viola também. E a partir dele a gente tem a presença de vários violeiros. Eu gostaria de demarcar aqui um muito importante, que foi o Tavinho Moura, compositor do Clube da Esquina, que já nos anos 80 começa a utilizar a viola em trilhas sonoras, como Noites do Sertão, do filme Noites do Sertão. E ainda em 89 ele grava o Caboclo d'Água, utilizando a afinação Rio abaixo, né, que é uma afinação que era utilizada pelo Renato e pelo Almir, mas não o tempo inteiro. O Tavinho toca no Rio abaixo, que é uma afinação muito utilizada na região de Belo Horizonte, norte de Minas Gerais, e hoje, na realidade, em vários locais do Brasil. O próprio mestre Moreno Velar gosta muito de tocar na afinação Rio abaixo. Essa viola foi, a partir dos anos 1990, começou a ganhar certa notoriedade
sobretudo na mão de pessoas de outros segmentos musicais que começaram a tocar esse instrumento, a utilizá-lo para tocar outras coisas, outro tipo de música, e a viola foi ganhando cada vez mais asas. E hoje nós temos esse instrumento presente já em grande parte do Brasil. Houve eventos como no ano de 1997, os Violeiros do Brasil, que a Miriam Taubig produziu, que foi televisionado, que mostrou 12, depois 13 violeiros escolhidos por ela ali, pela curadoria, mas na realidade havia muito mais violeiros, havia muito mais gente tocando. E hoje esse instrumento ganhou uma dimensão de expressão cultural muito grande no Brasil. No ano de 2004, ele é eleito para figurar dentro de uma universidade, na Universidade de São Paulo, na qual eu tive a sorte de ser o professor desse instrumento, onde a gente tem um bacharelado de viola. E hoje, no caso, a Universidade de São Paulo, o campus de Ribeirão Preto e o campus de São Paulo tem o curso de viola, né? Figurando ao lado de todos os outros instrumentos, ali, violoncelo, flauta, violão, piano, etc. E a viola, cada vez mais, ela aumenta não só o número de tocadores, mas o número de fabricantes. E ela já tem agora estado presente em escolas, em conservatórios, há inúmeros professores. Vale citar aqui o Zé Helder, que foi talvez o primeiro professor de conservatório em Pouso Alegre, depois em Guarulhos, e há vários, Zeca Colares dando aula em Tatuí hoje, Fernando Caselato dando aula em Ourinhos, no Conservatório de Ourinhos, Municipal de Ourinhos, o João Paulo Amaral dando aula na EMESP, que era a antiga ULM, né? Universidade Livre Tom Jobim, Livre de Música Tom Jobim, e a viola agora já figura em diversos segmentos, há discos, inclusive com orquestras, e esse instrumento cada vez mais conquista um gosto dos brasileiros, que de certa forma acabam por resgatar uma sonoridade que sempre fez parte da nossa formação cultural, principalmente, sobretudo nas regiões de Sudeste e Centro-Oeste e também no Nordeste brasileiro. E hoje nós vemos também a viola figurando em diversos projetos de secretarias de culturas, por todo o país. Esse instrumento vai ganhando uma notoriedade e vai conquistando um espaço que na realidade sempre lhe coube, mas nunca lhe foi dado, sobretudo porque com o êxodo rural, os migrantes caipiras que foram para a grande cidade, no caso a grande São Paulo, tiveram a sua cultura muito depreciada, a sua cultura muito diminuída, erroneamente, é claro. E com essa cultura depreciada também os atributos dessa cultura, como o modo de vida, as músicas e os instrumentos. E a viola, talvez por uma série de fatores, uma conjunção de fatores que nos anos 90 começam a aflorar, como um efeito colateral a essa tentativa de globalização, entendendo globalização como uma uniformização cultural pela via do consumo, em consonância com os países mais ricos do norte, do hemisfério norte. Talvez isso acabou por ressaltar diferenças regionais. No momento que você tenta uniformizar coisas tão distintas no mundo, culturas diversas, as próprias culturas começam a dizer: não, eu sou diferente, eu não pertenço a isso. Também outra coisa é esse firmar de um pensamento ecológico que preserva as diversidades naturais e também a biodiversidade cultural. E a viola também ancora, eu acho que a presença do Almir Sater em telenovelas ajudou muito a quebrar o preconceito do grande público de quem é que tocava viola e que tipo de músicas tocava viola. Nas telenovelas ele teve um alcance muito grande. Esse instrumento, nas mãos do Almir, projetou uma sonoridade que rompeu com esse preconceito. E também eu acho que as pessoas hoje
nas cidades grandes, que são filhos de imigrantes ou migrantes de cidades menores, impossibilitadas de retornar ao campo, tentam resgatar valores que outrora fizeram parte de suas vidas. E é curioso que nessa dimensão começaram a surgir, a partir dos anos 1990, inúmeros grupamentos, ensembles, ou nós podemos chamar de, eles chamam de orquestras de viola, né? Grupos de tocadores de viola. Há mais de 150 desses grupos só no estado de São Paulo, Minas Gerais também há muitos e muitos grupos, e isso tem aumentado. Progressivamente a gente percebe que tem aumentado a quantidade desses grupos, e é curioso que são pessoas que têm níveis de escolaridade muito distintos, nível socioeconômico muito distinto, né, faixas muito distantes, e também uma faixa etária que vai de crianças até velhos tocando o instrumento. Pessoas que dificilmente se encontrariam por outras vias em suas vidas, por terem valores às vezes muito distintos, acabam encontrando não só na viola, mas na celebração das histórias contadas pelas músicas caipiras, valores que talvez seja importante a gente resgatar. Uma coisa maravilhosa que tem acontecido com esse instrumento é que agora as mulheres começaram a tomar posse da viola e a tocar viola de uma maneira notável. E um instrumento que sempre esteve circunscrito basicamente às mãos dos homens. Vamos só lembrar da Helena Meirelles, que talvez tenha sido a grande violeira aí, que deixou marcada a sua presença já nos anos 1990, né, tocando viola. As mulheres agora, de norte a sul do Brasil, começam a ocupar um espaço que lhes cabe. E é muito bonito a gente ver que elas trazem uma outra musicalidade, uma outra sensibilidade para olhar o instrumento, para tocar o instrumento e para compor e cantar com o instrumento. E é muito importante que os homens reconheçam o trabalho dessas mulheres e respeitem. Eu tenho ouvido relatos de inúmeros preconceitos quando se vê uma mulher tocando viola, como se a mulher não pudesse tocar viola. E isso é uma tremenda bobagem, e as pessoas que manifestam isso, elas no fundo estão mostrando mais o quanto são pequenas do que gostariam de parecer grandes. Preconceito em música não serve para nada. Então é muito importante que agora nós abramos espaços para essa corrente maravilhosa que vem, que a gente tem chamado das violeiras do Brasil. Viva as mulheres violeiras! Vale lembrar que no início do século XX, um pesquisador chamado Oliveira Viana, dentro do seu universo, ele faz uma análise dos tipos rurais do Brasil e ele vai determinando atributos para esses tipos. E no caso, o caipira, que eu procuro entender isso como uma característica dos camponeses brasileiros. Ele tem 4 valores, que é a solidariedade, a fidelidade à palavra dada, porque no mundo que não tem escrita, a palavra tem muito valor, muito ligada à honra, à verdade, a honestidade e a independência moral. Então são 4 valores presentes no cotidiano camponês, que foram celebrados em músicas caipiras e hoje estão sendo resgatados aí por essas orquestras, que mais do que só tocar viola também resgatam esses valores. E esse instrumento tem uma coisa muito bonita, que é um instrumento que nós chamamos de identitário, porque ele está muito ligado à formação cultural de algumas culturas do Brasil. Pensamos sempre no Brasil como um país multicultural, né, com muitas culturas brasileiras. A viola expressa, em parte, algumas ou muitas das manifestações folclóricas ligadas às expressões culturais do povo brasileiro. E é bonito a gente ver esse instrumento agora sendo reconhecido em todos os segmentos. E no fundo a viola, que sempre esteve cheia de raízes, agora vive cheia de asas.
Chora, viola, chora, no coração do tocador, que canta pra loira e morena. Não faz distinção de cor. Chora, viola, chora, teu ponteio aqui festeja. É certo que da viola nasceu a música sertaneja, que hoje a tem esquecido, ó. A tem deixado de lado. Mas saibam que no Brasil inteiro a viola tem o seu legado. Chora, viola, chora, de norte a sul do meu país, brotando da alma do povo a nossa música raiz. Chora, viola, chora, do divino ao santo reis, que Jesus Cristo e São Gonçalo abençoe a viola outra vez. Onde mais encontra a viola que nos braços de um tocador que canta nossa terra em prosa, fazendo versos pra morena flor. E é na casa de gente boa que se abre 6 de janeiro, com a mesa farta e bebida, foliões tocam pro festeiro. Também pode se achar viola nas cirandas de Paraty. Soverino toco bandola lá no sertão do Taquari. Subindo depois em Cunha, Mato Dentro foi visitar um tal violeiro novo. Em São Luís foi tocar. Canta viola Brasil, Brasil viola Brasil. Canta viola Brasil, Brasil viola Brasil. Ei, Brasil! Ainda encontra a viola é nas festas de São João. Todo o povo da vizinhança, quase a casa não dá conta não. Em Antijo reza o rosário, juntos mostram a devoção. Depois disso vem comilança e os moços dançam catirão. Para não viola, Mato Grosso tem em Goiás, tem folia, ponteio, chora, chora, lá nas roças de Minas Gerais. E em São Paulo, que é interior, também canta um Brasil viola, na lembrança do país bonito, esquecido o violeiro acorda. Canta viola Brasil, Brasil viola Brasil. Canta viola Brasil, Brasil viola Brasil. Diretamente do Vale do Paraíba. A ciranda. Vai chover. É mentira. Olha o tour. Canta viola Brasil, Brasil viola Brasil. Canta viola Brasil, Brasil viola Brasil.
amor é ponteio pro violeiro e caos pro contador, mas quem conta história é ela, menina que orvalha a flor. Mas quem conta história é ela, mulher que orvalha a flor. É dona do que não tenho, pois meu coração levou. É dona do que não tenho, pois meu coração levou. É ponteio pro violeiro e caos pro contador, mas quem conta história é ela, menina que orvalha a flor. Mas quem conta história é ela, mulher que orvalha a flor. Essa história vem de duas bocas, dois coração trovador. Essa história vem de duas bocas, dois coração trovador. Imagina só o violeiro lá no ermo do sertão, lá na roça, sem internet, sem luz, sem professor, aprender a tocar a viola caipira, um instrumento de 10 cordas. Não parece coisa desse mundo, né, gente? É uma coisa assim. Então, por esse assunto aí, por esse sentido aí, o violeiro se tornou um ser muito místico, né? Porque ele tem que aprender, de alguma forma, sozinho, a afinar. Imagina afinar. No Brasil, o Roberto Correia, que é um violeiro, historiador aí, ele registrou mais de 30 afinações diferentes de viola caipira, né? É que o violeiro, assim, na verdade, ele não queria que o outro soubesse o que ele estava fazendo e inventava uma afinação na hora, assim, né? Mais ou menos uma coisa assim. Mas aí, como é que o cabra vai aprender? Eu vou aqui passar para vocês, mas não tem nada a ver com o pacto, com o tar, não. Fique tranquilo. Eu vou falar aqui de uma simpatia ligada ao São Gonçalo, que é o santo protetor dos violeiros e das prostitutas também. Todo mundo que trabalha com um certo tipo de alegria, né?
É assim. Vocês vão aprender a tocar rapidinho. Olha, fez, já vai sair tocando. É assim, você fica sabendo onde que faleceu um violeiro bom, mas bom. E aí, você vai lá no cemitério desse violeiro, vamos dar um exemplo, onde morreu o Tião Carreiro, né? Que foi um grande ícone da viola caipira. E aí vai lá no cemitério e procura o túmulo dele durante o dia. Você leva lá, deixa um vaso de flor, um lenço, uma homenagem para o túmulo, mas ao mesmo tempo é uma marca. Porque sexta-feira, meia-noite, você vai voltar lá sem vela e sem lanterna. Na lua cheia fica mais clarinho, mas o medo é o mesmo, sabe? O medo é o mesmo. Aí você acha que vai estar com as portas do cemitério abertas meia-noite? Não. Tem que chegar um pouquinho antes da meia-noite, tem que levar a viola já, né? Isso já tem que estar com a viola. Não pode estar de chapéu, viu, gente? Porque cemitério é lugar sagrado e a gente tem que ter respeito. Então, você tem que pular, mas não pula o muro. Não pula o muro. Eles estão colocando caco de vidro agora no muro de cemitério, gente. Machuca tudo a mão. Experiência própria. Aí, às vezes, a sorte de estar um velório no dia, né? Aí você já o portão está aberto. Mas meia-noite está difícil de acontecer essas coisas, né? Então você pula o portão mesmo, que tem as pontas de lança, mas pelo menos você consegue saber. Supomos que já transpusemos o primeiro obstáculo, que é o portão, e vamos campear, procurar, buscar o túmulo da violeira, a sua marca, o seu lenço, sua flor. Achou. Ajoelha em cima. Estica os braços, abre bem os dedos assim. Reza 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. Com fé. Se não tiver fé, vai ser difícil. Com fé. Em seguida, você faz uma oração mais íntima com o Santinho São Gonçalo e pede para ele liberar a alma do violeiro para vir ali, para passar o dom para você de tocar a viola. E começa a chamar, em alto som, o nome do violeiro. Ô, Tião Carreiro! Tião Carreiro! Nisso, vai vir uma ventarolinha, você vai sentir um friozinho na espinha. Que não é nada mesmo, porque logo após isso, logo em seguida, uma mão gélida vai estar lá, dedo por dedo da sua mão direita e dedo por dedo da sua mão esquerda. É a alma do violeiro que veio ali passar o dom para você tocar viola. Se não infartar aí, a gente estamos indo bem. Certo? Aí vai ter mais outra ventarolinha, a alma foi embora, passamos por mais essa. Então a gente reza de novo. 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, e agradece o Santinho São Gonçalo por ter liberado a alma do violeiro, para ter ido ali passar o dom para você de tocar a viola. E agradece a alma do violeiro, o violeiro, por ter tomado o tempo dele. Eu não sei se ele estava no céu, no purgatório ou no inferno, mas ele foi lá e cumpriu a parte dele. Passou o dom para vocês de tocar a viola. Em seguida, você pega a violinha e diz assim: valei-me, meu São Gonçalo.
já sai tocando viola.